Nós iremos ler até o versículo 52. E diz assim a palavra do Senhor: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Tá bom até aqui a leitura do texto da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós iremos refletir na prisão do Senhor Jesus. A partir de agora, estamos caminhando naquilo que é conhecido a Semana da Paixão. Deitaram mão nele, e a partir de agora vamos meditar e avaliar uma série de textos, e sobretudo focando aqui em Marcos, e a partir daqui, na harmonia dos evangelhos, nós iremos então meditar na prisão do Senhor Jesus. Todas as etapas da caminhada de Jesus do Getsêmani ao Calvário foram prenunciadas antes do Senhor Jesus vir a este mundo. Lemos no Salmo 22, vemos em Isaías 53, profecias que apontavam para o sofrimento do servo do Senhor profetizado no Velho Testamento, em Isaías. A ira de seus inimigos, a rejeição de seu próprio povo, o tratamento que ele recebeu como um criminoso, tudo foi conhecido e tudo foi profetizado antes. A narrativa da paixão continua com a chegada, como está no versículo 43, do traidor, Judas Iscariotes. Um evento que no versículo 42, Jesus havia acabado de anunciar. E notamos aqui na sequência da pregação expositiva, sequencial, na semana passada, ligando aqui esse texto com o episódio atual aqui, portanto, aos anteriores, com a traição de Judas Iscariotes. Porque nos versículos 10 e 11, ele já tramou isso, articulando isso com os principais sacerdotes. E a previsão que Jesus faz também, nos versículos 18 a 21, desta traição na última ceia. Portanto, Jesus não foi apanhado de surpresa, pelo contrário, ele é o Senhor aqui, está no controle, literalmente, de tudo que está a acontecer. As previsões da paixão, onde Jesus disse anteriormente que ele seria rejeitado, como está no capítulo 8, versículo 11, ele seria entregue aos líderes religiosos, no capítulo 10, versículos 33 ao 34, a segunda previsão, Jesus profetizando que isso aconteceria com ele. Também no 9:31, a mesma coisa. Por 3 vezes ele havia dito que isto iria acontecer. E quando aconteceu, ficaram surpresos. Mas ele já havia antecipado tudo isso. Mesmo na sua traição e prisão, quando Jesus é entregue em mãos humanas, estava ele nas mãos do Pai, e agora ele é entregue nas mãos dos homens. Chegou o momento agora do seu ato sacrificial. É importante destacar que ele está no controle, continuando a seguir o plano de seu Pai, ao reconhecer que esses eventos eles são o cumprimento das Escrituras, como está no versículo 49, aqui do capítulo 14. Ele vai dizer
categoricamente no final. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Tudo apontava para este momento. Então, em contraste com a fidelidade do Senhor Jesus, debaixo da soberania do Pai, entregando-se por amor para a redenção de pecadores, nós vemos os discípulos que o abandonam e fogem ao primeiro sinal de problema, como está no versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Várias pessoas fizeram parte da trágica cena da prisão de Jesus no Getsemane. Ele havia acabado de orar, ele havia acabado de pedir para que vigiassem com ele. Os três do grupo íntimo, Pedro, Tiago e João, que não puderam fazê-lo. Mas nós vamos verificar aqui, no versículo 43 e em diante, vários grupos que são destacados aqui, neste momento trágico, que foi a prisão do Santo Filho de Deus, perfeito e justo, punido e preso injustamente. Olha o versículo 43, que vemos que os guardas do templo judeu aqui, com diversos reforços, eles entraram no jardim de Getsemane com espadas e porretes. É bom que se saiba que essa turba não é apenas um grupo de pessoas ensandecidas com paus e com armas nas mãos. Havia também no meio, contudo, estavam aqui os principais sacerdotes e escribas, alguns líderes, mas estava também uma guarda, um grupo de soldados, porque o Sinédrio, ele tinha ao seu dispor um grupo de soldados para manter a ordem do templo. Nós verificamos, por exemplo, em João capítulo 18, versículo 3, porque lá menciona uma escolta que consistia de mais ou menos 600 soldados, o que seria o correspondente a 1/10 de uma legião romana, que estavam, portanto, ali para servir aos interesses, literalmente, do governo local, porque aquela cidade, aquele território era dirigido e liderado pelo Sinédrio, e o Sinédrio entendeu que, portanto, um destacamento de soldados seria prudente, seria necessário para a prisão de Jesus, até porque também tinham medo dos que seguiam Jesus. E tinham alguma razão para isso, porque um deles cortou a orelha, né? Mas Jesus não era perigoso e não tinha um grupo de pessoas perigosas com ele. Mas, por uma questão de precaução, entenderam que era necessário fazer isso. Eles estavam armados aqui, no versículo 43, até os dentes, literalmente, como se Jesus fosse um terrorista empenhado a promover uma revolução, uma sedição. Contudo, Jesus não era um mestre violento e não instigava e não promovia a violência. Ele andava desarmado, sem nada a esconder, e foi o que ele disse. Eu sempre ensinei publicamente no templo. Por o período que ele passou ali em Jerusalém, antes da sua prisão, ele estava no templo todos os dias a ensinar publicamente, sem nada a esconder. Por que esse assalto com porretes e com armas e com tantos soldados? Para que isto? E é interessante no capítulo 18, que quando eles perguntam a quem buscais, ele pergunta, e eles responderam, a Jesus o Nazareno, ele responde, sou eu. Aí eles caem tudo para o chão. Quer dizer que ali quem estava no controle era quem? Era o Senhor Jesus. Ele não foi simplesmente preso, apanhado, ele entregou-se. Ele entregou-se. Ninguém poderia levá-lo à força se ele não quisesse ir. Lembrando que, apesar de homem, ele também é Deus, e o seu Pai e os seus anjos estavam prontos para protegê-lo se caso fosse necessário, e se ele assim exigisse. Ele andava desarmado, portanto, sem nada a esconder, ele ensinou publicamente no templo. Então, Jesus não agiu de modo algum empenhado a fomentar uma revolução. Não é o modus operandi de quem está planeando uma revolução. Geralmente, quem planeia uma revolução tem armas guardadas, tem grupos preparados para um assalto, para uma revolta. Nada disso estava acontecendo aqui. Ele estava publicamente dizendo aquilo que ele cria e aquilo que as pessoas deveriam fazer, a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele estava proclamando a mensagem do reino. Judas é o segundo que aparece aqui nesta cena,
Judas Iscariotes, ele é chamado aqui de um dos 12, portanto, ele leva o grupo ao lugar isolado, né, de oração, onde Jesus estava, onde os representantes do templo poderiam prendê-lo facilmente. Então, quem guiou essa turba, quem guiou esses indivíduos armados, foi Judas Iscariotes. Aliás, sem a ajuda de Judas, jamais eles iriam conseguir apanhar Jesus tão facilmente no jardim escuro com tanta gente. Como é que saberia quem era? Quem era quem? Portanto, Judas deu ao bando um sinal. Ele vai dar um sinal, uma senha, como diz o texto, para que Jesus fosse identificado. Ele disse: aquele que eu beijar é o homem, prendei-no, ou prendam-no, e levem-no com segurança. Ou seja, ele vai dar um sinal, e ele vai usar um beijo para sinalizar quem é a pessoa que deve ser conduzida, portanto. Então, Judas aqui dirige-se a Jesus, como está no texto, até com um título honorífico, um título de honra próprio de um discípulo. Ele diz, mestre. E na revista atualizada nós temos uma exclamação, dizendo, Rabi. E algumas traduções, ao invés de colocar exclamação, mestre, como a revista corrigida, ela coloca 2 vezes, Rabi, Rabi. E ele beija. E no grego, o beijar ali, não é só um beijo rápido, ele beijou demoradamente, para sinalizar, literalmente, quem era, portanto, aquele que deveria ser conduzido. Então, Judas quer que tudo pareça normal, até o último segundo. Ele não quer que ninguém perceba que ele está fazendo oposição a Jesus. E quando os guardas, eles notam isso, obviamente, quando ele beija, correm para capturar, para prender o Senhor Jesus. E ele usa um símbolo de amizade, que é o beijo, um símbolo do amor, para trair o Filho de Deus, como está no versículo 44. Então, quando pensamos num beijo, e naquele contexto, o ósculo, o discípulo beijava o mestre, essa noção está no contexto oriental, e até, por exemplo, na Ucrânia também. Também tem esse hábito, esse costume. E ele, então, de forma respeitosa, aparentemente, está dando um beijo no seu mestre. Contudo, ele estava ali, na verdade, planeando uma maldade contra o Senhor Jesus. O traidor, então, com este ato, com um beijo, é alguém que aparenta ser inofensivo. Ele é inofensivo. Mas ele é um lobo em pele de ovelha. Ele parece ser discípulo e mantém o seu padrão até o último minuto, mas estava já combinado com os inimigos o que ele estava a fazer. Então ele traz nos lábios palavras aveludadas, mas no coração ele carrega setas venenosas. Rabone, Rabone, dá cá um beijo, né? Um abraço, um beijinho. Isto às vezes acontece também à nossa volta, esse tipo de traição, esse tipo de maldade, e Jesus experimentou isso. Então, se o irmão já foi traído alguma vez, e revoltado fala com Deus, por que, Deus, eu fui traído assim, o Senhor não me viu, o Senhor não me amparou, deixou eu ser maltratado desse jeito. O Senhor Jesus, o Salvador dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, o Senhor Jesus sabe exatamente a dor de ser traído. Ele identifica-se conosco também nessa área. Já na primeira menção de sua pessoa, quando nós pensamos em Judas, em Marcos, só em Marcos, no capítulo 3, versículo 19, ele foi já marcado como aquele que entregou Jesus. Então, a Revista Corrigida diz entregou, outras traduções diz traiu. Então, já no início da narrativa, quando fala de Judas Iscariotes, aquele que o entregou, já tem ali uma qualificação apontada para identificá-lo logo no início, em Marcos 3,19. Na segunda referência que nós vemos em Marcos, nós o encontramos de tocaia, aguardando uma oportunidade, como está no 14, versículos 10 e 11. Então, a segunda vez que ele aparece, ele está tramando para trair Jesus e apanhá-lo numa oportunidade. Na terceira vez que encontramos aqui, neste texto, ele tem, portanto, a chance
para fazer isto. E fica evidente, portanto, o que estava dentro dele. Um dos 12, andando com Jesus, caminhando com Jesus e servindo a Jesus como tesoureiro do grupo, alguém de confiança. Naquela ordem, Lucas 10, quando eles saem para pregar o evangelho, expulsando demônios e anunciando a mensagem do reino, debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, estava lá Judas. Estava lá também. Só que o que estava dentro dele, nós percebemos aqui no final da narrativa. Mas ele não enganou Jesus em nenhum momento. Em nenhum momento, porque a narrativa diz que ele sabia que ele era um ladrão, como está no capítulo 12. No capítulo 6, um dentre vós é um diabo, como está em João capítulo 6. Portanto, é difícil perceber esse cenário todo, porque nós, quando estamos a ler a narrativa, já sabemos disso tudo. Os que estão a vivê-la não sabem quem Judas é, mas aqui ele é revelado. É aqui que todos vão perceber quem Judas Iscariotes é de verdade. O que nos surpreende, meus irmãos, foi a resposta tranquila de Jesus. Tranquila. Em outro evangelho, ele respondeu, amigo. Até usou uma expressão amorosa. Não havia o Senhor Jesus disse, necessidade de todo esse drama. Porque eles poderiam ter prendido Jesus no templo, quando ele estava a ensinar, se não tivessem medo da reação do povo. A reação de Jesus aqui no versículos 48 e 49 é, para que todo esse drama? Para que essa trama toda? Eu poderia ter sido apanhado lá no templo, a ensinar, porque todo mundo ia me ver ensinando, era só me agarrar lá. Para que me prender aqui, escondido, com um beijinho aqui no rosto? Para que fazer desse jeito? É claro que eles tinham medo de quê? Da reação da multidão, e por isso fizeram isso com Jesus. Mas o modo como Jesus responde, tranquilamente, é surpreendente. Hoje, no mundo atual, nós estamos habituados a polícias secretas, a judiciária que investigam as pessoas. Hoje, pessoas que se infiltram entre nós para apanhar dados e tudo, é muito comum no mundo moderno. Mas, lendo esta cena, dá nojo da atitude de Judas Iscariotes. Sim ou não? É muito difícil de ver. Portanto, temos ainda mais alguém aqui, no versículo 46, que revela-se de uma maneira muito interessante. O dorminhoco que não quis vigiar com Jesus, Pedro, agora é o valentão. Agora é o valentão. Porque apesar dos seus planos bem elaborados, né, para evitar qualquer tumulto, pensando agora na turba, vamos apanhá-lo de noite, vamos apanhá-lo quando ninguém vai ver, um dos que estavam perto sacou, portanto, a sua espada como um espadachim e o atacou literalmente. E Marcos, ele não identifica o indivíduo. Pode ler o texto que não diz que é Pedro. Marcos não diz que é Pedro, nem Lucas diz, nem Mateus diz. Mas João diz. João 18:10 diz, informa para nós que foi Pedro. Então Pedro fez uma coisa tola, atacando aqui o Malco, porque o nome do homem, do servo do sumo sacerdote, em João 18:10, diz, informa-nos que é Malco. Portanto, ele fez uma coisa tola, porque nós não lutamos com armas carnais. Mas o Senhor Jesus empregava armas espirituais e não carnais. Então ele desembanhou a sua espada em vão. E Jesus recusou a sua ajuda. Ele recusou a ajuda através de uma reação física, através da violência, através de uma reação militar, através de uma revolta. Porque Pedro comportou-se como um zelote. Ele queria instaurar o juízo final agora. Sacou da espada, vamos matá-los agora, vamos executar o juízo agora. Somos os instrumentos desse julgamento. Comportou-se como um zelote. Porque ele não vigiou, porque ele não orou, ele travou uma batalha errada com as armas erradas. Quem não ora, quem não vigia, quem não lê a palavra, quem não está em comunhão com Deus, quem não anda com Deus, quem não entende a palavra de Deus, luta com as armas do mundo, com as armas carnais. Emprega armas que não são as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. E Marcos informa que o servo do sumo sacerdote tem a sua orelha cortada. Imagina a cena.
que os irmãos acham? Que ele fez como aqueles samurais dos filmes, que queria só cortar a orelha? Não, ele queria cortar o pescoço. Mas não acertou e cortou a orelha, sim ou não? Ele queria matar o homem. E cortou a orelha, ainda bem, porque senão não seriam 3 cruzes, seriam 4. Ele seria preso como um assassino e seria condenado à morte. E Jesus explicou que é isso que deveria acontecer, porque em Mateus 26, 52, Jesus disse: todos os que puxam a espada morrerão pela espada, Pedro. Todos. Em Lucas, Jesus condena ainda mais fortemente os modos violentos, não é, dos seus simpatizantes, e em Lucas ele cura a orelha do escravo. Então, o único milagre que é narrado na narrativa da paixão, o único milagre, leia a narrativa da paixão, o único milagre que Jesus realizou foi colar de volta a orelha do Malco, portanto, curando ele. E Jesus fez isso por amor a Pedro, porque senão Pedro estaria também lá com ele sendo crucificado. Então, aqui Jesus, no texto de Marcos 14, 49, ele não está condenando ninguém. Em outros textos vemos que ele corrige Pedro, e aqui corrige Pedro, mas a condenação dele efetivamente é contra aqueles que estão fazendo aquela prisão injusta. E então ele vai anunciar no final do versículo 49, isto é para que se cumpram as Escrituras. Portanto, que texto será que ele está citando? Que texto das Escrituras? Pelo menos 2, com certeza. Isaías 53, versículo 12, diz que o servo de Isaías, o servo do Senhor, ele seria contado com os transgressores. Então, Jesus não era um transgressor, mas estava sendo contado como sendo um transgressor. Os discípulos, no versículo 50, o que eles fazem? Agora um outro grupo aqui, que também torna esse relato mais triste ainda. É a fuga, é o abandono. Todos fugiram, mas não antes do anúncio sobre o cumprimento das Escrituras. Todos fugiram. E na última cena em que todos, porque esta é a última cena do Evangelho de Marcos, em que estão todos juntos. Está todo mundo ali junto, os 12, como um grupo. Eles então se separam, eles fogem em todas as direções. A propagação então futura, aquela promessa de propagação do Evangelho, o trabalho de Jesus para prepará-los para anunciar o Evangelho juntos, isso dependia deles. Dependia deles isso tudo. Portanto, quando nós lemos essa cena no versículo 50, os que ele preparou para anunciar o Evangelho, todos fogem, cada um para a sua direção, salva-se quem puder. E agora? Parece que tudo fica sem esperança. Se nós estamos a ler a narrativa de Marcos, quando chega aqui e nós não continuamos a narrativa, tudo foi por água abaixo. Eles fugiram e deixaram Jesus sozinho. Mas apesar das aparências, a vontade de Deus está sendo cumprida. E o leitor aqui deve se recordar da promessa do Senhor Jesus, de que eles se encontrarão com ele na Galileia após a ressurreição. Porque, lendo a narrativa, é interessante, no versículo 28, voltando um bocadinho, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Portanto, a promessa é que este projeto de Jesus, este plano de Deus, vai se concretizar. Mas essa traição, essa fuga, essa prisão, é para que se cumpra as Escrituras. Então eu leio aqui, fico sem esperança, mas eu recuo um pouco, mas ele disse que quando ele ressuscitasse, eles iriam se encontrar com ele na Galileia. Mas será que isso é possível depois de ver a atitude destes homens? E aí vemos a referência às Escrituras no Velho Testamento. A citação de Zacarias 13, versículo 7. Enquanto então o grupo se dirigia ao Monte das Oliveiras, nós vemos essa promessa, como está também citado por Jesus no 14, 27. Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Ele já havia dito isso se cumpriu
literalmente, e tem conexão com Zacarias 13, versículo 7. Então, a prisão de Jesus, ela põe em movimento toda a gama, uma grande gama de escrituras que são cumpridas. E isso explica por que aquele que demonstrou tanto poder em todo o evangelho, poder para curar, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, curar paralíticos, surdos, expulsar demônios, por que ele se submeteu voluntariamente a essa multidão? Os sacerdotes com certeza pensaram, a nossa vontade está se concretizando. Portanto, certamente eles pensavam que estavam a realizar os seus próprios propósitos e planos secretos, e vemos aqui sinais secretos como o beijo, o armamento, a potência militar deles ali. Parecia que eles estavam a fazer a vontade deles no versículo 44. No entanto, Jesus está aqui afirmando que os propósitos de Deus estão sendo realizados e Deus não usa espadas e porretes. Não é esse o método de Deus. O poder de Deus se manifesta por meio da fraqueza. A vitória vai ser na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo, que será vencido o dragão, o diabo, Satanás, a antiga serpente do Éden. Quando lemos Apocalipse capítulo 12, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é com porretes e com espadas. Jesus, ele então comeu com pecadores. Olha que interessante. Ele estendeu a sua misericórdia, o perdão de Deus para eles. Vemos isso no capítulo 2 de Marcos, versículos 15 a 17. Perdoados são os seus pecados. Ele pregou a mensagem do perdão, da graça e da salvação, e que Deus perdoa os pecadores. E agora, ele será morto pelos pecadores. A sua morte, no entanto, ela novamente apresenta uma oferta de graça e de misericórdia e de perdão de Deus para pecadores. Portanto, ele anuncia a misericórdia aos pecadores. E os pecadores, e até era amigo dos pecadores, os pecadores prendem-no e matam Jesus. Mas ele fez isso, ofereceu sua vida, ele deu a sua vida para que a graça de Deus alcançasse os pecadores. Porque ele viveu a nossa vida. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter vida eterna. Finalizando o versículo 51 e 52, temos a fuga de um jovem. Difícil identificar quem é esse jovem. Somente Marcos inclui o relato de um jovem identificado apenas como alguém que estava a seguir Jesus, sendo agarrado pela turba, pelo grupo que prendeu Jesus, e na sequência, ele se livrando das garras deles e fugindo nu pela escuridão. Não se sabe o que aconteceu, talvez no momento em que Jesus estava a passar por algum sítio, ele se levantou, ele foi com aquela roupa, não era a roupa adequada para estar ali, mas no escuro ninguém percebe. À noite, né, todos os gatos são pardos. Ele estava ali escondido, não dava para ser identificado, certamente. Por isso que ele foi assim, mas ele foi apanhado e teve que fugir nu. Portanto, uma cena muito vergonhosa. E esta cena, ela, de certa forma, é um emblema do que estava acontecendo. Eles estavam a ser apanhados nus. Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Por que inserir, então, esse detalhe tão trivial nessa narrativa, né? A pergunta seria essa. Alguns vão entender aqui que seja o próprio João Marcos, o autor aqui, o escritor do Evangelho. Aquele cuja última ceia pode ter ocorrido na casa de sua mãe, como vemos em Atos capítulo 12, versículo 12. Então, Maria, mãe de João Marcos, parece-me que tinha uma casa ali em Jerusalém, o texto indica isso mesmo, onde foi a primeira igreja cristã foi na casa dela, em Jerusalém. Ela era mãe de João, chamado Marcos. Parece-me que este é o autor, escritor do Evangelho também. E como apenas Marcos registra, alguns especulam que ele estava colocando aqui, de certa forma, ele injeta sua própria memória íntima aqui na cena. Isso seria aqui uma espécie de uma assinatura clara do seu arrependimento. Ele inclui isso aqui. Bom, não temos como saber certamente se é isto ou não. Se os sacerdotes pudessem ter prendido os seguidores de Jesus, assim como Jesus,
sem dúvida eles teriam feito. Por que não conseguiu prender? Porque todos fugiram. E aqui vemos, ele foi agarrado, mas ele fugiu. Ficou só o lençol de linho nas mãos deles e ele fugiu nu. Portanto, mas eles tentaram apanhar todos, mas todos fugiram. Então esta cena nos auxilia nesse sentido. Provavelmente foi por isso que Pedro, não é, temeu ser reconhecido na casa do sumo sacerdote mais tarde, quando alguém pergunta para ele: ah, você é um deles? Não sou não. Ah, mas eu acho que você fala como ele. Não, ele negou, ele jurou e praguejou que não conhecia Jesus. E quem quer que tenha sido, portanto, este jovem, ele também deixou Jesus como todos os outros e ele fugiu. E essa fuga desesperada desse jovem nos faz... há um eco, não é? Parece que está a aludir a Amós, capítulo 2, versículo 16, que se refere à fuga no dia do Senhor. Até os guerreiros mais valentes fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Portanto, vemos aqui este eco, relembrando isso. Eles estão fugindo todos. E a fuga deste jovem reflete, portanto, a mentalidade, cada um por si. Né? Salva-se quem puder, literalmente. Isto varreu os seguidores de Jesus. Os discípulos tiveram a chance de fazer valer agora as suas ostentações. Leia a narrativa e veja o que eles prometeram para Jesus. Tiago e João disseram que podiam beber o cálice de Jesus. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos. Podemos? Bebe agora. Bebe agora o cálice. Marcos 10, 38 e 39. Depois Pedro disse, um pouquinho antes, versículo 31 aqui do capítulo 14, eu sou capaz de morrer por ti. E todos eles também afirmaram o mesmo. Não foi só Pedro que disse que era capaz de morrer por Jesus. Todos os outros também, como está no 31. E eles quebraram completamente, assim como Jesus havia dito que aconteceria, como está nos versículos 27 e 28. A fuga covarde, no momento da prisão de Jesus, expõe, portanto, a nudez de promessas vazias dos discípulos. Irmãos, nós não cremos simplesmente naquilo que falamos, mas naquilo que praticamos. Não basta afirmar que acredita na palavra de Deus. Temos que viver como quem acredita na palavra de Deus. Não basta dizer: Jesus, eu sou capaz de morrer por ti, e fazer uma linda profissão de fé no batismo, e viver como um ateu, como se Deus não existisse, descumprindo e desobedecendo todos os mandamentos de Deus, ou pelo menos muitos mandamentos de Deus, conscientemente, diariamente, sem arrependimento, sem pedir perdão a Deus, sem reconciliação com Deus. A fuga em pânico dos discípulos contrasta fortemente com a dignidade silenciosa de Jesus. É interessante isso. Que manteve vigilância e está pronto. Então ele disse: basta, e a partir dele começa no Getsemane, após ele orar, começa a paixão. E eles aqui, já logo no início, muito rápido, abandonam o Senhor Jesus. Então agora Jesus ficará cada vez mais sozinho e deverá enfrentar o horror de sua morte, sem qualquer apoio humano. Sozinho. Aplicações para nós, concluímos essa mensagem. Primeiro, precisamos tratar os nossos adversários com amor e não com violência. Tenho colegas crentes que são fãs dos templários e acham que nós vamos evangelizar o mundo com a espada nas mãos. Se eles não querem crer, vamos puni-los. E, de certa forma, a nossa natureza é mais ou menos essa mesmo. Vemos as guerras e a violência que está no mundo. Mas não é assim que o reino de Deus será implementado. É na pregação mesmo. Os mártires morrem pela causa. É mais fácil matar para defender a verdade do que morrer pela verdade. Sabiam disso? É mais fácil.
porque é só se entregar à sua carne e partir para a luta, para o combate físico. Agora, morrer e entregar-se por amor é mais difícil. Aliás, é necessário o poder de Deus na sua vida. O poder do Espírito Santo. Pedro, ele tentou então destruir os inimigos com a sua espada, mas esse não é o modo de atuação do Senhor Jesus. Pedro, ele se mostrou impaciente. Ele tentou forçar o juízo final. Mas, meu Deus, como é que é isso? Eles vão vir prender Jesus agora? Não, não vai ficar assim não. Leva aí, toma. Quer dizer, vamos tentar adiantar o juízo final. É mais ou menos isso que acontece. A impaciência, a falta de confiança, de esperança. O cronograma de Deus é e eu devo caminhar no cronograma de Deus, e não Deus no nosso cronograma. Portanto, é totalmente escandaloso a ideia de cristianização de um país pela via da violência física. Não é assim. Nós não somos muçulmanos. Nós somos cristãos. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se arrepende e crê. E ele muda mentes e corações. Ele regenera pessoas, tiram-as do mundo e devolvem elas para o mundo para serem luz do mundo, para serem sal da terra, para viver os princípios que regem o reino de Deus. Vemos o fracasso do discipulado aqui. Os 12, os quais Jesus havia se dedicado tão intensamente no seu ministério, que havia demonstrado tamanho amor, o abandonaram completamente na hora que ele mais necessitava. Aqui vemos o fracasso do discipulado. Durante todo, a desonra, de fracassar no discipulado, efetivamente. Durante todo o tempo em que Jesus sofreu na cruz e permaneceu morto na sepultura, eles haviam se escondido atrás de portas fechadas. João, na verdade, esteve lá ao pé da cruz, o discípulo a quem amava. E também Maria e as mulheres. Mas os demais, em momento algum, viram a sua agonia. Ao contrário das mulheres de João, não estavam presentes para derramar lágrimas por ele. Naquele momento, se preocuparam apenas consigo mesmos. Alguma coincidência? Preocupar-se consigo mesmo? Ama-te a ti mesmo. Cuida de ti. Você é tão precioso e tão preciosa. Como você é fofo, como você é fofa. Como você é lindo. Ama-te a ti mesmo e zele muito por ti, como se não fosse o que os seres humanos fazem o tempo inteiro. Amar a si mesmo é aquilo que as pessoas já fazem. Por exemplo, por que eu estou tão revoltado e deprimido nesta manhã, imaginando aqui um cenário hipotético? Estou muito chateado porque ainda não viram o meu valor. Esses tolos não perceberam como eu sou importante. Olha, como é que eu posso viver num mundo desse, em que ninguém percebeu ainda que eu sou o mais importante dessa cidade, todos deveriam olhar para mim. Eu moro numa casa tão feia, como pode? Eu mereço um palácio, eu sou tão digno disso. E por isso, eu estou revoltado, eu quero morrer, porque ninguém percebeu ainda como eu sou divino, como eu sou grandioso. Amor próprio é o que o mundo está cheio. Amor por Jesus, olhar para Jesus. Eles não puderam fazê-lo. E a nossa geração não é melhor, irmãos. Muitas pessoas são atraídas pelo cristianismo, eles vão à igreja por motivos sociais e por oportunidades de negócios. Outros esperam que o cristianismo atenda às suas necessidades emocionais, ou talvez resolvam problemas, ou façam desaparecer os problemas de suas vidas. Mas quando chegam as tentações, dificuldades, os sofrimentos vêm, eles decidem, não vale a pena, e eles partem para outras modas de autoajuda. Eu já ouvi uma vez, pregando o evangelho, uma senhora no Alentejo disse, não vale a pena ser crente. E teve um que ameaçou, a minha esposa estava perto, a Ana, eu vou à bruxa, porque resolve rápido. Porque o que eu quero é uma solução rápida. Porque eu não estou aqui para servir, mas para ser servido. Eu não quero Deus, eu quero as dádivas dele. É mais ou menos assim que se pensa. Uma mentalidade comercial. São consumidores, não adoradores. Nós estamos a viver dias muito difíceis, meus irmãos. E cuidado com esse evangelho coach de autoajuda.
Eles são como a semente que cai em solo rochoso na parábola de Jesus, que recebe a palavra com alegria, mas depois desiste quando surgem os problemas e a perseguição. Temos isso em Marcos 4, 16 e 17. E a resposta inapropriada é o último ponto. O discípulo que saca aqui a sua espada para atacar, ele pode ter boas intenções. O irmão acha que ele tinha más intenções ali, ele queria defender Jesus, promover a causa de Jesus, mas ele usou meios inapropriados para fazê-lo. Nós somos tentados a usar meios inapropriados, sabe? Somos tentados. Muitas pessoas neste mundo buscam promover a fé cristã, mas o fazem de maneiras apropriadas e por motivos errados. Até Paulo diz que muitos pregam por inveja e por porfia, como competição. Seguir Jesus não é usar o seu nome para promover as nossas agendas. Nós temos hoje muita coisa esquisita, hoje promovendo como sendo Cristo o centro. E aí, atividades de interesses humanos. Hoje vamos ter aqui uma culinária centrada em Cristo. Vamos fazer um bolo para a glória de Deus, o evangelho e tal. Aí junto o grupo para fazer o bolo. E não sei o quê. Nós inventamos muitas coisas que não estão ordenadas na Escritura, sendo que o que é apropriado é tomar a cruz e seguir Jesus. É isso que é o centro do Evangelho. Ouvir essa mensagem, crer em Jesus e segui-lo. Tomar a cruz e seguir Jesus, que é a mensagem que nós estamos a ver, que parece-me que já não é uma mensagem muito aceitável nos nossos dias. Graças ao Senhor Deus, esta igreja prega o Evangelho, a mensagem da cruz.